Você já testemunhou um pai ficar diante de 40 convidados em um restaurante de luxo, olhar a filha diretamente nos olhos e declarar que gostaria que ela nunca tivesse nascido? Eu já. Porque essa filha era eu. E aquele pai, ele é o CEO de um império imobiliário de 250 milhões de reais. Ele disse essas palavras na minha festa de 32 anos, na frente da família, amigos e seus parceiros de negócios. Ninguém se manifestou. Ninguém me defendeu. Eles apenas ficaram sentados em silêncio, olharam para seus pratos ou deram sorrisinhos de escárnio. Naquela noite, eu não chorei. Eu não implorei por uma explicação. Eu apenas me sentei no meu apartamento alugado de 40 metros quadrados e percebi uma coisa. Eu tinha passado 14 anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca quiseram vê-lo. Na manhã seguinte, saquei $200 mil da minha conta poupança, assinei o contrato de aluguel de um novo apartamento e desapareci. Eles pensaram que eu estava fugindo. Eles não tinham ideia de que eu estava caminhando em direção ao momento que viraria o mundo inteiro deles de cabeça para baixo, na frente de 500 pessoas, no evento mais importante do ano para eles. Meu nome é Mariana Sampaio, e esta é a minha história. Se você está acompanhando, por favor se inscreva e me diga de onde você está assistindo. 3 semanas antes do meu aniversário, eu estava sentada à mesa de jantar do meu pai, no dia 8 de fevereiro de 2025, assistindo a uma cena familiar se desenrolar. Ricardo Sampaio, CEO, fundador, o homem cujo nome aparecia em placas de bronze por toda São Paulo, estava sentado na cabeceira da mesa. Meu irmão Marcos estava à direita dele, inclinando-se para a frente com aquela expressão ansiosa que ele sempre usava ao discutir negócios. A expansão em Campinas está avançando, disse Marcos, deslizando uma pasta pela mesa. 60 milhões. Fechamos em maio. Meu pai assentiu, examinando os documentos. Bom, e o projeto nos Jardins? Está no cronograma? Temos reunião com o Conselho de Zoneamento na próxima semana. Eu estava sentada à esquerda do meu pai. Eu estava sentada lá há 45 minutos. Nenhum deles tinha olhado para mim uma única vez. Minha mãe, Helena, estava sentada à minha frente, cortando seu salmão em pedaços precisos. Ela também não levantou os olhos. Limpei a garganta. O programa de STEM na minha escola acabou de ser aprovado para expansão. Estamos procurando voluntários. Se alguém... Ninguém se importa com crianças daquele bairro, Mariana. Marcos interrompeu sem nem olhar na minha direção. Eles não são nossos clientes. Meu pai concordou com a cabeça, depois voltou-se para Marcos. Você revisou as plantas dos jardins? E simples assim, eu desapareci novamente. Observei-os conversar por mais 1 hora, projeções de mercado, valores imobiliários, horários de golfe. Minha mãe perguntou a Marcos sobre sua próxima viagem a Campos do Jordão. Meu pai mencionou um baile de gala beneficente que a Sampaio Empreendimentos estava patrocinando em abril. Nem uma única vez alguém me fez uma pergunta sequer. Quando finalmente saí naquela noite, fiquei sentada no meu carro por 10 minutos antes de ligar o motor. Eu tinha me acostumado tanto a ser invisível naquela casa que mal percebia mais. Mas naquela noite, algo mudou. Comecei a me perguntar: alguém perceberia se eu parasse de aparecer? Em 1º de março, meu telefone tocou às 23. Marcos. Mariana, preciso de um favor. Sem cumprimento, sem como você está. Apenas direto ao ponto. Deixei de lado o livro que estava lendo. Que tipo de favor? Papai tem um evento beneficente no dia 20 de março. Ele precisa de um discurso. Algo sobre educação e impacto comunitário. Você ensina, então sabe todas essas coisas. Pode escrever? Sentei-me com a postura mais reta. Qual é a instituição de caridade? Importa? Apenas escreva algo que soe bem. Papai precisa disso até segunda-feira. Marcos, isso é daqui a 3 dias. Você pode pelo menos me enviar informações sobre o programa? Ele suspirou impaciente. Não tenho tempo para vai e vem. Apenas escreva algo inspirador. Você é boa com as palavras. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito a ele que tinha meu próprio trabalho a fazer, meus próprios alunos para preparar, minha própria vida que não girava em torno de fazer a família Sampaio parecer boa. Em vez disso, eu disse: ok, ótimo, envie-me por e-mail até domingo à noite. Ele desligou. Fiquei lá olhando para o meu telefone. Aquele era o 6º discurso que eu escrevia para a Sampaio Empreendimentos em 3 anos.
Nenhuma vez meu nome apareceu em qualquer programa. Nenhuma vez alguém me agradeceu além de uma mensagem breve de texto do Marcos. Abri meu laptop e comecei a escrever. Porque lá no fundo, sob toda a frustração e exaustão, ainda havia uma pequena parte teimosa de mim que esperava que talvez, desta vez, fosse diferente. Talvez desta vez eles me vissem, mas enquanto eu digitava a frase de abertura, a educação é a base de toda a comunidade forte. Percebi que estava escrevendo palavras nas quais meu pai nunca acreditaria, para uma causa com a qual ele nunca se importaria de verdade, para impressionar pessoas que nunca saberiam que eu existia. Em 10 de março, minha mãe ligou. Seu pai quer fazer uma festa de aniversário bonita para você, querida, no Terraço Itália. 15 de março, 19 horas. Eu congelei. Meu pai nunca fazia festas para mim. Sério? Sim, 40 convidados, família, amigos e alguns associados de negócios. Ele quer fazer algo especial este ano. Algo especial para mim. A filha que ele mal reconhecia nos jantares de família. Aquela cuja carreira ele chamara de desperdício de potencial mais vezes do que eu podia contar. Eu queria acreditar. Deus, eu queria acreditar tanto. Isso soa maravilhoso, mãe. Obrigada. Depois que desligamos, sentei no chão do meu apartamento sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Talvez ele estivesse finalmente pronto para me ver. Talvez essa fosse a maneira dele de fazer as pazes por todos os comentários desdenhosos, todas as vezes que ele apresentou Marcos como meu filho, o vice-presidente. E eu como minha filha, a professora. Fui ao shopping Iguatemi e comprei um vestido azul marinho por 900 reais, quase 1/3 do que eu orçava para roupas a cada mês. Pratiquei um breve discurso de agradecimento na frente do espelho do banheiro. Obrigada a todos por estarem aqui. A família significa tudo para mim e sou grata por ter vocês na minha vida. Enquanto eu ensaiava, meu telefone vibrou. Um e-mail da Fundação Almeida. Lembrete, o ensaio final para a cerimônia de premiação de 5 de abril está agendado para 3 de abril às 14h. Por favor, confirme sua presença. Salvei o e-mail em uma pasta privada que eu havia rotulado como AF Pessoal. Alicerce do Futuro, a ONG que eu havia construído ao longo de 6 anos, o programa que estava prestes a mudar tudo. Mas eu não contei à minha família sobre isso, não porque eu tivesse vergonha, mas porque eu sabia que eles não se importariam. 15 de março de 2025, 19 horas. O Terraço Itália, no centro de São Paulo. Cheguei 10 minutos adiantada, usando meu vestido novo e os pequenos brincos de pérola que minha avó havia me dado antes de falecer. 40 convidados enchiam a sala de jantar privada. 15 parceiros de negócios, 10 membros do Conselho da Sampaio Empreendimentos e 15 amigos da família. Meu pai sentou-se na cabeceira da mesa. Marcos sentou-se à direita dele, já em profunda conversa sobre o projeto Campinas. Sentei-me à esquerda do meu pai. Pelos primeiros 45 minutos, ninguém me desejou feliz aniversário. Em vez disso, ouvi meu pai e Marcos discutirem valores de imóveis, leis de zoneamento e sua próxima expansão para Minas Gerais. Observei minha mãe sorrir educadamente e acenar nos momentos apropriados. Vi parceiros de negócio se inclinarem, ansiosos para fazer parte do círculo íntimo do Sampaio. Às 19h50, um dos associados do meu pai, um homem chamado Geraldo, dono de uma construtora, finalmente se virou para mim. Mariana, o que você faz? Abri a boca para responder. Ela ensina, disse Marcos, me cortando com um aceno desdenhoso. Salário de professora de ensino fundamental, sabe como é. Ele disse isso como se fosse uma piada pronta. Algumas pessoas riram, outros olharam para seus pratos desconfortáveis. Meu pai não o corrigiu. Ele não me defendeu. Ele apenas tomou um gole de seu vinho e mudou o assunto de volta para o mercado imobiliário. Fiquei ali sorrindo, fingindo que não sentia a humilhação queimando no meu peito. Aquilo não era uma festa de aniversário. Aquilo era um jantar de negócios, e eu era apenas a desculpa para realizá-lo. Mas eu ainda não sabia que a pior parte ainda estava por vir. Às 20h15, depois que a sobremesa chegou, levantei-me. Segurei meu copo de água, eu não bebo, e me preparei para fazer o breve discurso de agradecimento que havia praticado. Eu só quero dizer... Meu pai levantou-se abruptamente, me cortando. A sala ficou em silêncio. Ele olhou diretamente para mim. Não através de mim, não além de mim.
para mim. Pela primeira vez, a noite toda, eu tinha a atenção total dele. Antes que você diga qualquer coisa, Mariana, eu preciso dizer algo primeiro. Meu coração se elevou por apenas um segundo. Talvez fosse isso. Talvez ele estivesse prestes a me reconhecer, a dizer a essas 40 pessoas que estava orgulhoso de sua filha. Você é um fracasso. A voz dele era calma, pragmática. Você desperdiçou todas as oportunidades que eu te dei. Você escolheu ser professora, uma profissão sem futuro, sem valor, sem impacto. Você é uma vergonha para o nome Sampaio. Você é uma mancha em tudo o que esta família construiu. Ele fez uma pausa. O restaurante inteiro havia ficado em silêncio. Eu gostaria que você nunca tivesse nascido. 40 pessoas olharam para mim. Nenhuma delas falou. Nenhuma delas se levantou para me defender. Marcos olhou para baixo com um sorriso de escárnio. Minha mãe virou o rosto, olhando para a parede. Geraldo, o homem que havia perguntado o que eu fazia, de repente ficou muito interessado em seu prato de sobremesa. Fiquei ali segurando meu copo, sentindo algo dentro de mim se partir. Não era raiva. Não era tristeza. Apenas vazio. Como se 32 anos da minha vida tivessem sido apagados na frente de uma plateia. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Peguei minha bolsa e, sem dizer uma única palavra, saí daquele restaurante. Atrás de mim, ouvi a conversa recomeçar. Negócios como sempre. Se você já se sentiu invisível em sua própria família ou ouviu que seus sonhos não importam, deixe um comentário abaixo. Você não está sozinho. E confie em mim, esta história está apenas começando. Clique no botão de inscrição porque o que acontece a seguir vai mudar tudo. Vamos continuar. Às 22h30, sentei-me no chão do meu apartamento de 40 metros quadrados em Santa Cecília. Eu não chorei. Eu não liguei para ninguém. Apenas fiquei sentada lá no escuro, ainda usando meu vestido de 900. Então abri meu laptop. Puxei o e-mail da Fundação Almeida, aquele que eu havia salvo na minha pasta privada, aquele sobre o qual minha família não sabia nada. Parabéns, Mariana. Você é uma das 3 finalistas para o Prêmio de Liderança Humanitária de São Paulo de 2025. A cerimônia acontecerá no dia 5 de abril, no baile de gala anual do Conselho Empresarial de São Paulo. Estamos honrados em reconhecer seu trabalho com a Alicerce do Futuro e o impacto que você causou em 127 crianças em nossa comunidade. Rolei para baixo até a lista de patrocinadores. Lá estava: Sampaio Empreendimentos, patrocinador Diamante. Contribuição anual de 750 mil. Meu pai e Marcos estariam sentados na primeira fila. Mesa 1. Assentos VIP. Eles participavam desse baile de gala todos os anos. Era um dos eventos de networking mais importantes da comunidade empresarial de São Paulo. 500 CEOs, filantropos, vereadores e líderes comunitários. Eles estariam lá, em seus ternos, sob medida, apertando mãos, fechando negócios, protegendo a reputação do Sampaio. E eles não tinham ideia de que eu estaria naquele palco. Eu não precisava gritar com eles. Eu não precisava enviar mensagens de texto com raiva ou escrever e-mails longos explicando o quanto eles tinham me machucado. Eu só precisava aparecer. Eu precisava deixar a verdade se revelar na frente de 500 testemunhas. Pela primeira vez, desde que saí daquele restaurante, senti algo além de vazio. Senti clareza. Eu não precisava que eles pedissem desculpas. Eu não precisava que eles de repente vissem meu valor. Eu só precisava que eles se sentassem naquela primeira fila e assistissem 500 pessoas se levantarem e aplaudirem a filha que eles desejavam que nunca tivesse nascido. 16 de março de 2025, 7 horas da manhã. Entrei no Banco Itaú e saquei 200 miles da minha conta poupança. 14 anos de orçamento cuidadoso, 14 anos vivendo em apartamentos pequenos, dirigindo um carro usado, pulando férias. Dinheiro que eu havia economizado porque nunca sabia quando minha família poderia me cortar completamente. Ao meio-dia, eu tinha assinado um contrato de aluguel de um apartamento de 1 quarto na Vila Olímpia. 7 mil por mês. Compromisso de 12 meses. Tinha janelas altas, piso de madeira e espaço suficiente para um escritório em casa adequado. Passei a tarde empacotando roupas, laptop, os arquivos da Alicerce do Futuro, solicitações de subsídios, relatórios de progresso dos alunos, acordos de parceria. Deixei para trás as fotos de família na minha estante.
Eu não precisava de lembretes. Às 16 horas, enviei um e-mail breve para minha mãe. Me mudei, preciso de um tempo sozinha. Por favor, não entre em contato comigo. Ela ligou 17 segundos depois. Deixei tocar. Ela ligou de novo e de novo. 7 vezes em 20 minutos. Na 8ª ligação, atendi. Onde você está? A voz dela estava tensa de pânico. Me mudei. O que você quer dizer com se mudou? Para onde? Para outro lugar. Não vou te dizer, Mariana. Correção. O nome dela é Mariana. A mãe a chamaria pelo nome. Não vou te dizer, mãe. Seu pai disse aquelas coisas porque estava decepcionado. Mãe, você ficou sentada lá e não disse nada. Você deixou ele me humilhar na frente de 40 pessoas. Você está exagerando. Eu não estou reagindo. Eu estou escolhendo. Fiz uma pausa. Estou escolhendo a mim mesma pela primeira vez na minha vida. Você não pode simplesmente... Desliguei. Ela ligou de volta imediatamente. Desliguei meu telefone. Pela primeira vez em 32 anos, não me expliquei. Eu não pedi desculpas. Não tentei fazer ninguém se sentir melhor sobre minha decisão. Eu apenas fui embora. Em 18 de março, Marcos ligou. Eu tinha ligado meu telefone novamente para coordenar com a Fundação Almeida e o nome dele apareceu na minha tela às 9 horas da manhã. Quase não atendi, mas estava curiosa. Mariana, o que você está fazendo? A mamãe está doente de preocupação. Estou bem. Você não pode simplesmente desaparecer assim. A família precisa de você. Quase ri. Você precisa de mim para escrever outro discurso. Silêncio. O papai tem um evento no final do mês. Você pode ajudar? Lá estava. Não, você está bem. Não, sinto muito pelo que aconteceu. Apenas outro pedido de trabalho gratuito. Não. O quê? Não, Marcos. Não vou escrever nada para o papai. Não vou fazer mais favores para a Sampaio Empreendimentos. Você está sendo infantil. Papai disse aquelas coisas porque quer que você cresça. Tenho 32 anos. Eu cresci e decidi que cansei de trabalhar de graça para pessoas que não me respeitam. Você vai se arrepender disso. Adeus, Marcos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Ele não ligou de volta. Ele não mandou mensagem para perguntar se eu estava bem. Ele não pediu desculpas por rir quando nosso pai me humilhou. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Sentei-me no meu novo apartamento, meu espaço, meu contrato, minha escolha, e percebi algo importante. Eles nunca sentiram minha falta. Eles só sentiam falta do que eu podia fazer por eles. Os discursos que eu escrevia, as reuniões familiares a que eu comparecia para nos fazer parecer completos. A filha que nunca reclamava, nunca exigia, nunca ocupava muito espaço. Bem, eu estava prestes a ocupar muito espaço em um palco na frente de 500 pessoas no evento de networking mais importante do ano para eles, e eles ainda não tinham ideia de que isso estava por vir. Em 20 de março, encontrei a doutora Sandra Mello no escritório da Fundação Almeida na região da Berrini. Sandra era minha mentora há 4 anos, desde o dia em que entrei em seu escritório com uma proposta de 3 páginas e o sonho de levar a educação STEM para crianças carentes em São Paulo. Ela foi quem acreditou em mim quando eu tinha R$1.000 na minha conta bancária e nenhuma ideia de como escrever um pedido de subsídio. Mariana. Ela sorriu quando entrei, depois estudou meu rosto. Você parece diferente. Me mudei, apartamento novo. Diferente bom ou diferente fugindo? Sentei-me em frente a ela. Diferente bom. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Então você vai adorar isso. Acabamos de receber o relatório de impacto do primeiro trimestre. 127 crianças completaram seu programa STEM. 89% melhoraram suas notas em matemática e ciências. 15 receberam bolsas para programas de verão. Senti algo quente se espalhar pelo meu peito. Orgulho, orgulho real. Também recebemos compromissos de parceria de 2 universidades locais, continuou Sandra. A USP e a Mackenzie querem replicar seu modelo. Isso é incrível. É por isso que você foi indicada. Ela se inclinou para a frente. O comitê de seleção foi unânime, Mariana. Seu modelo funciona, é escalável, sustentável e está causando impacto real. Você construiu isso do nada. Ela puxou outro documento, um contrato formal com o papel timbrado da Fundação Almeida. Este é o seu contrato de financiamento.
A cláusula 4.2 cobre o reconhecimento público e os direitos de propriedade intelectual. Tudo o que você construiu pertence a você. Peguei o contrato, examinando os termos. 10 milhões ao longo de 6 anos. Meu nome listado como fundadora e diretora executiva. Você está pronta para o ensaio no dia 3 de abril? Sandra perguntou. Estou pronta. Ela sorriu. Mariana, você não precisa de ninguém para validá-la, mas no dia 5 de abril, 500 pessoas vão fazer isso de qualquer maneira. Em 2 de abril, 3 dias antes do baile, parei em uma banca de jornal a caminho da escola e vi meu rosto na primeira página do caderno Metrópole da Folha de São Paulo. 3 finalistas anunciados para o Prêmio de Liderança Humanitária de São Paulo de 2025. Minha foto estava à esquerda. Eu estava em uma das salas de aula da Alicerce do Futuro, cercada por alunos trabalhando em um projeto de robótica. A legenda dizia: Mariana Sampaio, 32, fundadora da Alicerce do Futuro. Comprei 3 exemplares. O artigo era minucioso. Mariana Sampaio passou 6 anos construindo a Alicerce do Futuro, um programa de educação STEM sem fins lucrativos que atende 127 crianças carentes em São Paulo. Financiado pela Fundação Almeida com 10 milhões ao longo de 6 anos, o programa alcançou uma taxa de melhoria de 89% nas notas dos alunos e se tornou um modelo para a equidade educacional no Brasil. Havia uma citação de Sandra: Mariana representa o melhor do que a filantropia deve ser. Silenciosa, consistente e profundamente impactante. Ela não está apenas ensinando crianças, está mudando sistemas. Na parte inferior do artigo, em letras menores, a cerimônia de premiação acontecerá em 5 de abril, no baile anual do Conselho Empresarial de São Paulo. Os principais patrocinadores incluem Sampaio Empreendimentos, Grupo Financeiro Hartmann e Peak Development Corporation. Sentei no meu carro lendo aquela linha repetidamente. Sampaio Empreendimentos, a empresa do meu pai, o império que deveria ser seu legado. Eles estavam patrocinando o evento onde eu seria homenageada por um trabalho sobre o qual eles não sabiam nada. Eu não enviei o artigo para minha família. Não mandei mensagem para Marcos, nem liguei para minha mãe. Apenas dobrei uma cópia cuidadosamente e a coloquei na minha pasta. Algumas pessoas leriam este artigo antes do baile. Alguns reconheceriam meu sobrenome. E no dia 5 de abril, quando eu subisse naquele palco, eles juntariam as peças. 3 de abril, 14 horas. São Paulo Expo. O grande salão de baile era enorme. Tetos abobadados, lustres de cristal, espaço para 500 convidados. Trabalhadores estavam montando mesas redondas com toalhas brancas e centros de mesa. Um palco ficava na frente com um pódio e uma tela enorme atrás dele. Jaime Rodrigues, o diretor de comunicações do Conselho Empresarial, me encontrou na entrada. Mariana, bem-vinda. Deixe-me guiá-la pelo programa. Passamos pelo cronograma. Coquetel às 18 horas, jantar às 19 horas, prêmios às 20 horas. Você será a segunda finalista chamada ao palco, explicou Jaime. Mostraremos um vídeo de 3 minutos sobre a Alicerce do Futuro. Depois você fará seu discurso. 3 minutos no máximo. Ele me mostrou o vídeo em seu laptop. Imagens dos meus alunos trabalhando em experimentos científicos, pais dando depoimentos, gráficos de dados mostrando melhorias nas notas, uma jovem chamada Maiara dizendo: a senhorita Sampaio sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa. Minha garganta se apertou assistindo. Após seu discurso, você ficará de lado enquanto apresentamos o terceiro finalista, continuou Jaime. Então, o vencedor será anunciado no final. Perguntas? Posso ver o mapa de assentos? Ele puxou no tablet. As mesas VIP ficam na frente. A mesa 1 é reservada para nossos patrocinadores Diamante. Olhei para os nomes. Ricardo Sampaio, CEO, Sampaio Empreendimentos. Marcos Sampaio, VP de Desenvolvimento. Primeira fila, centro, a 5 metros do palco. Perfeito, eu disse. Jaime me olhou com curiosidade. Você os conhece? Costumava conhecer. Ele não insistiu. Vejo você no sábado às 18 horas. E Mariana, esse vídeo é poderoso. Você deve estar orgulhosa. Eu sorri. Estou. 5 de abril de 2025, 16 horas. Eu estava no meu novo apartamento, olhando para mim mesma no espelho de corpo inteiro. Terno azul marinho, simples, profissional.
Eu tinha comprado há 2 semanas por 1.600, outra fatia do meu orçamento cuidadosamente gerenciado. Mas não era sobre a roupa, era sobre aparecer exatamente como eu era. Uma mulher que havia construído algo significativo sem a permissão de ninguém. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Sandra. Você vai ser incrível. Te vejo às 18. Revisei meu discurso uma última vez. 3 minutos. Eu tinha cronometrado 17 vezes nos últimos 2 dias. Não porque eu estivesse nervosa em falar. Eu falava na frente de alunos todos os dias. Mas porque eu queria que cada palavra contasse. Não era sobre vingança. Não era sobre humilhar meu pai ou provar que Marcos estava errado. Era sobre permanecer na minha verdade diante de pessoas que passaram anos me dizendo que eu não importava. Outra mensagem chegou. Número desconhecido. Então vi a mensagem. Você pode me ligar de volta? Preciso falar com você, mãe. Meu dedo pairou sobre a tela. Então desliguei meu telefone. Não por raiva, não por despeito, mas porque eu precisava focar no que importava. As 127 crianças que dependiam da alicerce do futuro. As famílias que confiaram a educação de seus filhos a mim. O trabalho que eu construí quando todos me diziam que ensinar era um desperdício. Olhei para mim mesma mais uma vez no espelho. Isso não é sobre eles, disse em voz alta. Isso é sobre as crianças. Peguei minha bolsa, agarrei minhas chaves e saí pela porta. Às 18 horas, eu estaria na mesma sala que meu pai e meu irmão. Às 20 horas, tudo mudaria. 18 horas, São Paulo Expo, grande salão de baile. Cheguei pela entrada dos fundos, como Jaime havia instruído todos os finalistas. O salão já estava se enchendo de convidados, homens de smoking, mulheres em vestidos de noite, o zumbido silencioso de riqueza e influência. 500 pessoas, CEOs, filântropos, vereadores, as pessoas que moldavam o cenário empresarial de São Paulo. E lá, na tela enorme atrás do palco, a lista de patrocinadores rolava. Sampaio Empreendimentos, patrocinador Diamante. Fiquei nas coxias, escondida atrás de uma cortina preta, e observei a sala encher. A mesa, ficava diretamente em frente ao palco, a 5 metros de distância. 2 assentos ainda estavam vazios. Então, eu os vi. Meu pai entrou primeiro, vestindo um terno grafite que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado. Ele apertou a mão do prefeito. Deu um tapinha no ombro de um membro do conselho, riu da piada de alguém. Marcos o seguia, vestindo um terno azul marinho parecido com o meu. Ele segurava uma taça de champanhe e examinava a sala como se fosse dono dela. Eles ocuparam seus lugares na mesa 1, primeira fila, centro do palco. Meu pai inclinou-se para dizer algo ao homem ao lado dele, provavelmente sobre o Projeto Campinas ou a expansão em Minas. Marcos puxou o telefone, sorrindo de algo na tela. Nenhum deles tinha ideia de que eu estava a 10 metros de distância, observando-os através de uma fresta na cortina. Eles pensavam que este era apenas mais um evento de networking, mais uma oportunidade de apertar mãos e fechar negócios. Mais uma noite, onde o nome Sampaio abria portas. Eles não tinham ideia de que em 2 horas, sua filha, aquela que eles desejavam que nunca tivesse nascido, subiria naquele palco na frente de cada pessoa nesta sala. Eu sorri. 19h15. O jantar tinha acabado de terminar. Jaime Rodrigues subiu ao palco. A sala se acalmou. Boa noite a todos. Obrigado por se juntarem a nós no baile anual do Conselho Empresarial de São Paulo. Esta noite homenageamos 3 indivíduos que fizeram contribuições extraordinárias para a nossa comunidade. A tela atrás dele exibia o logotipo do Conselho. Nossa primeira categoria é o Prêmio de Liderança Humanitária de São Paulo. Este ano recebemos 47 indicações de todo o estado. Nossos 3 finalistas representam o melhor do que São Paulo tem a oferecer: inovação, dedicação e impacto mensurável. Aplausos educados. Meu pai e Marcos aplaudiram sem muito interesse, já parecendo um pouco entediados. Essa era a parte do baile que eles toleravam, antes que o verdadeiro networking começasse. Deixem-me apresentar nossa primeira finalista. As luzes diminuíram. Um vídeo tocou. Uma ONG diferente, uma história diferente.
Observei meu pai verificar o telefone debaixo da mesa. Marcos sussurrou algo para a pessoa ao lado dele. A primeira finalista fez seu discurso. 3 minutos, aplausos. Então Jaime voltou ao pódio. E agora, nossa segunda finalista. Meu coração começou a bater forte. Esta indicada passou 6 anos construindo um programa que transformou a vida de 127 crianças em São Paulo. Seu trabalho foi reconhecido pela Fundação Almeida com 10 milhões de reais em financiamento e tornou-se um modelo para a equidade educacional em todo o Brasil. A tela ficou escura. Por favor, assistam a este breve vídeo sobre a Alicerce do Futuro. Fiquei nas coxias, minhas mãos firmes ao meu lado. O vídeo começou. Imagens da minha sala de aula, alunos trabalhando em projetos de robótica, pais dando depoimentos. E então, um close de uma aluna dizendo: "A senhorita Sampaio sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa." Na mesa 1, a cabeça do meu pai virou ligeiramente em direção à tela. O vídeo continuou na tela enorme. A voz de um narrador. A Alicerce do Futuro foi construída sobre uma crença. Toda criança merece acesso à educação de qualidade, independentemente do seu CEP. Mais imagens. Alunos apresentando projetos de ciências. Um gráfico mostrando 89% de melhoria nas notas. Uma mãe dizendo: "Minha filha passou de reprovada em matemática para tirar nota máxima. Este programa mudou a vida dela." Então os números. 127 crianças atendidas. 10 milhões em financiamento. Parcerias com 2 grandes universidades. Na mesa 1, Marcos tinha parado de olhar para o telefone. Ele estava encarando a tela. Meu pai inclinou-se ligeiramente para uma frente. O narrador continuou: "A Alicerce do Futuro fornece educação STEM gratuita, mentoria e recursos para comunidades carentes. O programa tem uma taxa de retenção de 95%. Outro pai apareceu na tela. A senhorita Sampaio acreditou no meu filho quando ninguém mais acreditou. Ela viu potencial onde os outros viam problemas. A câmera cortou para a jovem garota, Maiara, uma das minhas primeiras alunas. A senhorita Sampaio sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa, e eu acredito nela." A tela escureceu. Então, um texto branco apareceu. Fundadora e diretora executiva, Mariana Sampaio. Observei através da cortina enquanto o corpo inteiro do meu pai ficava rígido. A boca de Marcos se abriu levemente. O homem sentado ao lado do meu pai, Geraldo, o mesmo homem que estivera no meu jantar de aniversário, olhou da tela para a mesa com súbito reconhecimento. Algumas pessoas na plateia começaram a sussurrar. Alguns tinham lido o artigo da Folha. Eles conheciam o nome Sampaio. Jaime voltou ao pódio sorrindo. "Por favor, recebam no palco Mariana Sampaio." O holofote atingiu as coxias onde eu estava. Saí para a luz. 500 pessoas se levantaram. O aplauso foi imediato, estrondoso. Atravessei o palco, passos firmes, cabeça erguida, exatamente como eu havia praticado. As luzes eram brilhantes, mas eu ainda podia ver a plateia claramente. Na mesa 1, meu pai estava congelado, sua taça de champanhe a meio caminho da boca. Marcos olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Helena? Avistei-a na mesa 2. Ela tinha a mão sobre a boca. Cheguei ao pódio. Os aplausos continuaram. Sorri e levantei uma mão em um pequeno aceno, esperando a sala se acalmar. Levou quase 30 segundos até que a plateia finalmente se acomodasse de volta em seus assentos. Olhei para 500 rostos, líderes empresariais, organizadores comunitários, pessoas que construíram carreiras baseadas em reputação e respeito. E na primeira fila, a 5 metros de distância, estava sentado o homem que me disse que desejava que eu nunca tivesse nascido. Eu não olhei para ele. Olhei além dele, para as pessoas no fundo, para os rostos que queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Obrigada. Minha voz estava firme, clara. 6 anos atrás, eu estava ensinando em uma escola pública de ensino fundamental em São Paulo. Uma das minhas alunas, uma menina de 8 anos chamada Maiara, me disse que queria ser engenheira. Mas quando perguntei a ela o que um engenheiro faz, ela disse: "Não sei, nunca conheci um." A sala estava em silêncio. Todos estavam ouvindo. Foi quando percebi: o talento está em toda parte. A oportunidade não. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem.
A Alicerce do Futuro começou com 12 crianças em uma sala de aula emprestada. Hoje, atendemos 127 crianças. 89% melhoraram suas notas. 15 receberam bolsas para acampamentos de verão de STEM. Aplausos novamente. Esperei que diminuíssem. Este trabalho não seria possível sem a Fundação Almeida, que acreditou nesta visão quando ninguém mais acreditou. Vi Sandra na plateia sorrindo. Ela assentiu uma vez. Mas mais do que isso, não seria possível sem as próprias crianças. Elas aparecem toda semana, prontas para aprender, prontas para tentar, prontas para acreditar que podem ser cientistas, engenheiras e líderes, mesmo quando o mundo diz que não podem. Olhei para minhas anotações, depois de volta para a plateia. Não construí este programa para reconhecimento. Construí porque aquelas crianças merecem uma chance, porque o talento não se importa com o seu CEP, ou com a renda dos seus pais, ou com a escola que você frequenta. O talento está em toda parte, só precisamos escolher vê-lo. Mais aplausos. Eu podia ver pessoas assentindo, inclinando-se para frente em seus assentos. Nos últimos 6 anos, vi alunos que foram informados de que eram ruins em matemática resolverem equações complexas. Vi crianças que nunca haviam tocado em um computador construírem robôs funcionais. Vi pais chorarem quando seus filhos trouxeram para casa boletins com notas que eles nunca pensaram ser possíveis. Minha voz não vacilou. Eu tinha praticado este momento, mas não era emoção ensaiada. Era real. É disso que se trata a Alicerce do Futuro. Não é caridade, não é piedade, apenas oportunidade. Apenas uma chance para as crianças verem do que são capazes quando alguém acredita nelas. Fiz uma pausa, olhando para a plateia. Porque aqui está o que eu aprendi. Você não precisa de permissão para fazer a diferença. Você não precisa de aprovação. Você só precisa aparecer, fazer o trabalho e confiar que o impacto falará por si mesmo. A sala explodiu em aplausos novamente. As pessoas não estavam apenas batendo palmas educadamente, estavam de pé, exceto 2 pessoas na mesa 1. Esperei os aplausos se acalmarem, então respirei fundo e continuei. Por muito tempo, acreditei que meu valor era definido pelo que os outros pensavam de mim. Acreditei que se eu trabalhasse duro o suficiente, se eu me provasse o suficiente, se eu me fizesse pequena o suficiente, quieta o suficiente e conveniente o suficiente, eu finalmente seria vista. A sala ficou muito quieta. Mas eu estava errada. Meu valor nunca esteve em debate. Ele sempre esteve lá. No trabalho que faço, nas vidas que toco, nas crianças que agora acreditam que podem ser engenheiras, cientistas e líderes. Vi várias pessoas na plateia assentindo. Uma mulher na terceira fila estava enxugando os olhos. Esta noite, estou aqui não porque preciso da aprovação de ninguém, mas porque 127 crianças precisavam de alguém que acreditasse nelas, e eu escolhi ser essa pessoa. Fiz uma pausa, deixando as palavras pousarem. Então, para qualquer um assistindo que já ouviu que não é bom o suficiente, que seus sonhos são pequenos demais, que seu trabalho não importa, eu quero que você saiba, você não precisa de permissão para ser valioso. Você não precisa da validação de outra pessoa para saber o seu valor. Você só precisa fazer o trabalho que importa para você e confiar que as pessoas certas verão isso. A sala inteira se levantou. 500 pessoas aplaudindo. Exceto por 2. Meu pai estava imóvel, o rosto pálido. Marcos estava com a cabeça baixa, olhando para a mesa. Olhei diretamente para eles pela primeira vez. Não com raiva, não com triunfo. Apenas com uma certeza tranquila. Então olhei de volta para a plateia, sorri e disse, obrigada. Enquanto eu saía do palco, os aplausos me seguiram até as coxias. No momento em que saí do palco, Sandra estava lá, me puxando para um abraço. Você foi perfeita, ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, as pessoas começaram a se aproximar. Um CEO de uma empresa de tecnologia, um vereador, uma mulher que dirigia uma fundação sobre a qual eu tinha lido na Folha. Mariana, tenho acompanhado seu trabalho. Devemos falar sobre oportunidades de parceria. Você tem planos de expandir para outras cidades? Minha empresa adoraria patrocinar sua próxima turma. Apertei mãos, troquei cartões de visita, respondi perguntas. Todos queriam saber sobre a Alicerce do Futuro, sobre o modelo, sobre como podiam ajudar. Através da multidão, eu podia ver a mesa 1.
Meu pai estava rígido em sua cadeira, olhando para frente. Marcos estava tentando conversar com alguém, mas o homem educadamente se desculpou e caminhou em minha direção. Era Geraldo, o dono da construtora que estivera no meu jantar de aniversário há 3 semanas. Mariana, ele estendeu a mão. Eu não tinha ideia de que você era filha do Ricardo. O trabalho que você está fazendo é notável. Obrigada. Falo sério. Precisamos de mais pessoas como você nesta cidade. Ele olhou para a mesa. Depois baixou a voz. Sinto muito pelo que aconteceu no seu aniversário. Aquilo foi inapropriado. Eu assenti. Agradeço isso. Ele me entregou seu cartão. Se você precisar de apoio de construção para a expansão das instalações, me ligue. Pro bono. Enquanto ele se afastava, vi Helena abrindo caminho pela multidão em minha direção. Mas antes que ela pudesse me alcançar, outro grupo de pessoas parou para se apresentar. Olhei para meu pai mais uma vez. Ele estava de pé agora, tentando sair, mas as pessoas continuavam parando-o, perguntando sobre a alicerce do futuro, perguntando sobre sua filha. Ele não conseguia escapar. Às 20h45, depois que o último prêmio foi anunciado, eu estava na área de recepção conversando com Sandra e 2 diretores de programas universitários. Então, senti uma mão no meu cotovelo. Meu pai. Precisamos conversar. A voz dele era baixa, controlada, a voz que ele usava quando tentava não fazer uma cena. Virei-me para encará-lo. Não precisamos. Mariana. Ele olhou em volta para as pessoas próximas, depois tentou me puxar para um canto. Aqui não. Eu não me movi. Estou no meio de uma conversa. A mandíbula dele endureceu. Você acabou de fazer esta família parecer terrível na frente de 500 pessoas. Eu não fiz nada. Eu subi em um palco e falei sobre o meu trabalho. Se você se sente envergonhado, isso é problema seu, não meu. Você não pode simplesmente. Tenho 32 anos. Não sou uma criança que você possa mandar mais. Minha voz estava calma, firme. Construí a alicerce do futuro sozinha. Ganhei este reconhecimento sozinha e continuarei este trabalho com ou sem você. Ele abriu a boca para discutir, mas levantei uma mão. Se você quiser ter um relacionamento comigo, precisa pedir desculpas publicamente na frente das pessoas que viram você me humilhar no meu jantar de aniversário. Até lá, não entre em contato comigo. Você está sendo irracional. Não, estou sendo clara. Esses são os meus limites. Você pode respeitá-los ou não. A escolha é sua. Virei-me de volta para Sandra e os diretores do programa, encerrando efetivamente a conversa. Meu pai ficou lá por 5 segundos, depois foi embora. Eu o observei ir. Pela primeira vez na minha vida, não me senti culpada por estabelecer um limite. Não senti a necessidade de me desculpar, ou suavizar minhas palavras, ou fazê-lo se sentir melhor. Eu apenas me senti livre. Saí do centro de convenções às 21h30. Um manobrista trouxe meu carro, um Honda Civic 2018 com 140 mil quilômetros. Não era impressionante para os padrões Sampaio, mas era meu, pago, confiável. Eu estava destrancando a porta quando ouvi passos atrás de mim. Mariana, espere. Marcos. Eu me virei. Ele parecia desconfortável, mãos nos bolsos, sem encontrar meus olhos. Eu não sabia que você estava fazendo tudo isso. Você não sabia porque nunca perguntou. Eu sei, Ele parou, lutando com as palavras. Sinto muito pelo que o papai disse no seu aniversário. Você sente muito pelo que você disse? Sobre me chamar de professora com salário de professora na frente dos parceiros de negócios dele? Sobre rir quando ele me humilhou? Ele olhou para baixo. Eu não achei que você levaria tão a sério. Esse é o problema, Marcos. Você nunca pensou que eu falava sério sobre meu trabalho, sobre meus alunos, sobre qualquer coisa que importasse para mim. Isso não é... Você me ligou 7 vezes em 3 anos. Todas as vezes você precisava de algo, um discurso, um favor, trabalho gratuito. Você nunca perguntou como eu estava. Ele ficou quieto. Eu não preciso que você peça desculpas porque está envergonhado. Continuei. Preciso que você peça desculpas porque realmente entende que o que fez foi errado. E até que você entenda, não temos nada a dizer um ao outro. Abri a porta do meu carro. Mariana? Não estou com raiva, Marcos. Só cansei de aceitar menos do que mereço. Entrei no meu carro e fui embora. Pelo espelho retrovisor, vi-o parado no estacionamento me vendo partir. Pela primeira vez, eu não era a única deixada para trás. 6 de abril de 2025, a Folha publicou uma matéria de primeira página.
Mariana Sampaio ganha prêmio humanitário de 2025. Filha do CEO da Sampaio Empreendimentos, homenageada por trabalho educacional. O artigo incluía uma foto minha aceitando o prêmio, sorrindo, segurando o troféu de cristal. Abaixo disso, uma foto menor do meu pai e Marcos sentados na mesa 1, parecendo atordoados. O artigo era detalhado. Mariana Sampaio, 32, fundadora da Alicerce do Futuro, foi reconhecida na noite de sábado por seu compromisso de 6 anos com a equidade educacional em São Paulo. Seu programa, financiado pela Fundação Almeida com de 10 milhões, atende 127 crianças carentes e alcançou uma taxa de melhoria de 89% nas notas dos alunos. Havia uma citação de Sandra. Mariana representa o melhor do que a filantropia deve ser, silenciosa, consistente e profundamente impactante. Ela não está apenas ensinando crianças, está mudando sistemas. E no final, a Sampaio Empreendimentos, patrocinadora diamante do evento, recusou-se a comentar. Essa última linha dizia tudo. Ao meio-dia, eu havia recebido 47 e-mails. 12 CEOs querendo discutir parcerias, 8 organizações perguntando sobre a replicação do modelo da Alicerce do Futuro, 3 universidades propondo colaborações de pesquisa. A Fundação Almeida ligou às 14 horas. A voz de Sandra estava animada. Mariana, o conselho se reuniu esta manhã. Estamos aumentando seu financiamento para 13 milhões pelos próximos 3 anos. Queremos ajudá-la a expandir para mais 3 cidades. Sentei-me no meu apartamento, meu novo apartamento com janelas, espaço e silêncio. E senti algo que não sentia há anos. Não validação da minha família, não aprovação do meu pai, apenas orgulho puro e descomplicado do trabalho que construí com minhas próprias mãos. Naquela noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Aqui é o Geraldo. Só queria que você soubesse que você é o assunto de São Paulo da melhor maneira. Em 8 de abril, minha mãe me encaminhou um e-mail. Ela não escreveu nada, apenas encaminhou. Era de 3 membros do Conselho da Sampaio Empreendimentos para o meu pai. Ricardo, precisamos agendar uma reunião para discutir a imagem pública da empresa após os eventos de sábado. Vários parceiros entraram em contato com preocupações sobre a cultura corporativa e os valores familiares. Isso requer atenção imediata. Não respondi à minha mãe, mas salvei o e-mail. 2 dias depois, outro artigo apareceu no Valor Econômico. Sampaio Empreendimentos enfrenta questionamentos após incidente de gala. O artigo era cuidadoso, profissional. Fontes próximas à família relatam que a filha de Ricardo Sampaio, Mariana Sampaio, foi homenageada no baile do Conselho Empresarial, um evento que a empresa de seu pai patrocinou, apesar do aparente distanciamento. Surgiram dúvidas sobre o compromisso da empresa com os valores comunitários e a cultura familiar. Em 10 de abril, recebi uma ligação de Geraldo. Mariana, achei que você deveria saber. O grupo financeiro Hartmann acabou de sair do projeto Campinas. Contrato de 35 milhões. Eles citaram preocupações sobre valores corporativos e cultura de liderança. Eu não pedi por isso, disse calmamente. Eu sei, mas as pessoas estão prestando atenção. Quando um CEO descarta publicamente o trabalho de sua filha e então ela ganha um grande prêmio humanitário em um evento que ele patrocinou. Isso é uma história. No dia seguinte, Marcos foi removido da lista de palestrantes de uma grande conferência imobiliária. Os organizadores enviaram um e-mail breve. Devido a conflitos de agenda e considerações de imagem, decidimos seguir em uma direção diferente. Eu não celebrei essas consequências. Eu não me senti triunfante, mas também não me senti culpada. Ações têm consequências. Isso não é vingança. Isso é apenas realidade. Em 12 de abril, uma carta manuscrita chegou ao meu novo apartamento. Eu não sabia como minha mãe conseguiu o endereço, mas lá estava. Papel de carta creme, sua cursiva cuidadosa. Querida Mariana, estou tão orgulhosa de você. Sinto muito por não ter te protegido. Espero que possamos conversar. Com amor, mamãe. Li 3 vezes, então liguei para ela. Alô? A voz dela era hesitante. Você disse que está orgulhosa de mim. Eu estou. Mariana, eu não tinha ideia de que você estava fazendo tudo isso. Onde você estava quando o papai me humilhou na frente de 40 pessoas? Silêncio. Mãe, você ficou sentada lá? Você não disse nada, você não me defendeu, você apenas virou o rosto.
Eu não sabia o que fazer. Você poderia ter dito algo. Você poderia ter dito a ele que ele estava errado. Mas você escolheu o silêncio. Ouvia chorando baixinho do outro lado. Sinto muito, ela sussurrou. Você sente muito porque se sente culpada, ou sente muito porque realmente entende que o que fez foi errado? Ambos. Mariana, eu estava errada. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter... Mãe, preciso ver ações, não apenas palavras. Preciso que você prove que está disposta a me defender, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando significar discordar do papai ou do Marcos. O que você precisa que eu faça? Pensei por um momento. Venha ver a alicerce do futuro. Venha ver o que construí, não porque você quer consertar nosso relacionamento, mas porque você realmente quer entender meu trabalho. Eu irei. Quando? Vou te mandar o endereço por mensagem. Você pode vir na próxima quinta-feira às 15 horas. Obrigada, Mariana. Não estou prometendo nada, mãe. Estou apenas deixando a porta aberta a uma fresta. O que você fará com isso depende de você. Em 15 de abril, recebi um e-mail do meu pai. Linha de assunto, seguindo em frente. Mariana, acho que devemos nos encontrar e discutir o futuro. Estou preparado para oferecer o apoio da Sampaio Empreendimentos para a alicerce do futuro. Podemos fornecer financiamento, recursos e conexões. Me avise quando estiver disponível. Ricardo. Li 2 vezes, depois respondi. Obrigada pela sua oferta. No entanto, a Alicerce do Futuro não está aceitando o financiamento da Sampaio Empreendimentos neste momento. Se você quiser reconstruir nosso relacionamento, precisa começar com um pedido de desculpas público para mim, na frente das pessoas que viram você me humilhar no meu jantar de aniversário. Até lá, não estou disponível para encontrar. Mariana, apertei enviar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Ele não respondeu. 3 dias se passaram, depois 1 semana, depois 2 semanas. Nenhum pedido de desculpas, nenhum e-mail de acompanhamento, nada. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ele não queria consertar nosso relacionamento. Ele queria controlar a narrativa. Ele queria comprar seu caminho de volta para a minha vida sem realmente assumir a responsabilidade por suas ações. Mas eu não estava mais à venda. Em 1º de maio, recebi um e-mail encaminhado de Helena. Era do Conselho da Sampaio Empreendimentos para o meu pai. Ricardo, o Conselho votou para exigir que toda a liderança sênior complete um curso de desenvolvimento profissional sobre cultura no local de trabalho e liderança ética. Isso não é negociável. Meu pai estava sendo responsabilizado, não por mim, mas pelas pessoas cujo respeito ele realmente se importava. Eu não me gabei, não mandei uma mensagem sarcástica para ele. Apenas arquivei o e-mail e voltei ao trabalho. Algumas pessoas mudam quando enfrentam consequências. Algumas pessoas dobram a aposta. Meu pai tinha feito sua escolha. Maio de 2025. A Alicerce do Futuro expandiu para 3 novas escolas. Contratei 2 professores em tempo integral. Ambos eram ex-educadores que haviam deixado a profissão devido ao esgotamento. E ambos estavam entusiasmados em trabalhar para um programa que realmente valorizava sua experiência. A Fundação Almeida anunciou planos para replicar o modelo da Alicerce do Futuro em 5 outras cidades do estado. Sandra chamou de o programa de equidade educacional mais bem-sucedido que financiamos em uma década. Recebi um convite para falar no TEDx São Paulo em setembro. O tema: Construindo Impacto sem Aprovação. Em 15 de maio, assinei um contrato de aluguel de um apartamento maior. 2 quartos, 90 metros quadrados, 9 miolis por mês. Um quarto para mim, um para um escritório onde eu pudesse trabalhar em pedidos de subsídios e desenvolvimento de programas sem sentar no chão da sala. Comprei uma mesa na Talk&Stock. Pendurei meu prêmio de liderança humanitária na parede acima dela, não porque precisasse da validação, mas porque me lembrava de que eu havia construído algo real. Os alunos continuavam aparecendo toda semana. Maiara, a menina que queria ser engenheira, agora estava ensinando robótica para alunos mais novos. Um menino chamado João, que tinha dificuldades com a leitura, agora devorava livros de ciências. Certa tarde, uma mãe me puxou de lado depois da aula. Senhorita Sampaio, só quero que saiba que meu filho fala de você o tempo todo. Ele diz que você é a primeira professora que acreditou que ele era inteligente. Senti minha garganta apertar. Ele é inteligente. Eu sei disso agora. Obrigada por ver isso.
Naquela noite, sentei-me no meu novo apartamento e percebi uma coisa. Eu estava feliz. Não porque minha família tivesse pedido desculpas, não porque eu tivesse vencido alguma batalha, mas porque eu tinha construído uma vida da qual me orgulhava, com ou sem a aprovação deles. Em 3 de junho, minha mãe apareceu na Alicerce do Futuro, sem avisar. Eu estava no meio de uma aula sobre circuitos básicos quando a vi parada na porta. Ela parecia nervosa, segurando a bolsa como um escudo. Terminei a lição, ajudei os alunos a limpar e caminhei até ela. Oi, mãe. Oi. Ela olhou ao redor da sala de aula, para os cartazes nas paredes, as caixas de suprimentos, os projetos dos alunos exibidos nas mesas. Isso é maravilhoso, Mariana. Obrigada. Quer ver mais? Dei um tour a ela, mostrei o currículo, apresentei-a aos meus 2 novos professores, deixei-a assistir um grupo de alunos apresentar seus projetos finais, robôs que podiam navegar em um labirinto simples. Ela não disse muito. Ela apenas observou, absorvendo tudo. Depois, sentamos no meu pequeno escritório. Eu não sabia, disse ela baixinho. Eu não sabia que você tinha construído tudo isso. Você não sabia porque nunca perguntou. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Sinto muito, Mariana. Sinto muito por não ter te visto. Sinto muito por não ter te protegido. Eu esperei. Eu sei que você disse que precisa ver ações, continuou ela. Então, estou perguntando. O que posso fazer? Pensei sobre isso. Você pode ser voluntária, uma tarde por semana, ajudar com reforço de matemática. Sim, absolutamente. Isso não é sobre consertar nosso relacionamento da noite para o dia, mãe. Isso é sobre aparecer consistentemente. Eu entendo. Ela começou na semana seguinte. Toda quinta-feira, às 15 horas, ela chegava com um caderno e um sorriso paciente. Ela trabalhou com alunos que tinham dificuldades com frações e porcentagens. Ela aprendeu seus nomes. Ela celebrou seu progresso. Não era perdão ainda, mas era um começo. Em 12 de agosto, recebi uma carta pelo correio, manuscrita, de Marcos Sampaio. Passei os últimos 4 meses pensando no que fiz, em como te tratei, na pessoa que me tornei quando estava tentando impressionar o papai. Sinto muito por descartar seu trabalho. Sinto muito por rir quando ele te humilhou. Sinto muito por só ligar quando precisava de algo. Não tenho uma boa desculpa. Fui egoísta e cruel e você merecia melhor. Só queria que você soubesse que eu estava errado, Mariana. Li 3 vezes. Era diferente da carta da minha mãe. Mais específica, mais honesta, sem desculpas. Mas não respondi imediatamente porque palavras são fáceis, ações são mais difíceis. 2 semanas depois, Marcos apareceu em um evento aberto da Alicerce do Futuro. Ele não se anunciou, apenas sentou na última fila e assistiu os alunos apresentarem seus projetos. Depois, ele veio até mim. Oi. Li sobre este evento na newsletter. Espero que esteja tudo bem eu ter vindo. É um evento público. Ele assentiu desajeitado. Seus alunos são impressionantes. Eles são. Gostaria de vir ao próximo, se estiver tudo bem. Eu o estudei. Ele parecia diferente. Menos polido, menos confiante, mais incerto. Você pode vir, eu disse, mas não estou pronta para ter um relacionamento com você ainda. Preciso ver que você realmente mudou. Eu entendo. Ele veio ao próximo evento e ao seguinte. Ele sentava no fundo, não tentava falar comigo, apenas observava. Eu não estava pronta para perdoá-lo, mas eu estava disposta a ver se ele falava sério sobre mudar, porque é isso que são limites. Não paredes, mas portas. Portas que só abrem quando alguém prova que vale a pena deixar entrar. Novembro de 2025, 8 meses após o baile. A Alicerce do Futuro agora atende 240 alunos em 6 escolas. 3 outras cidades adotaram nosso modelo. A Fundação Almeida aumentou nosso financiamento novamente, 16 milhões nos próximos 4 anos. Minha mãe ainda é voluntária toda quinta-feira. Ela se tornou uma das nossas tutoras mais confiáveis. Tomamos café às vezes depois do turno dela. Estamos reconstruindo lentamente, em novos termos. Marcos participou de 4 eventos da Alicerce do Futuro. Ele doou 25 mil para nosso fundo de bolsas anonimamente, mas eu descobri. Tivemos 2 conversas breves. Não estou pronta para mais do que isso. Talvez um dia. Meu pai não pediu desculpas. Ele não entrou em contato. E eu fiz as pazes com a possibilidade de que ele nunca o fará.
Porque aqui está o que eu aprendi. Eu não preciso da aprovação dele para ser valiosa. Eu não preciso do reconhecimento dele para saber que meu trabalho importa. Eu não preciso que ele mude para que eu seja feliz. Eu construí uma vida da qual me orgulho. Estabeleci limites que protegem minha paz. Cerquei-me de pessoas que veem meu valor. Não porque eu tive que provar, mas porque ele sempre esteve lá. Algumas pessoas nunca verão você. E tudo bem, você não precisa que todos entendam o seu valor. Você só precisa entendê-lo você mesmo. No meu 300º aniversário, comemorei com meus alunos. Tivemos bolo na sala de aula. Mayara me deu um cartão que dizia: "Obrigada por nos ensinar que nós importamos." Eu não pensei nas palavras do meu pai de um ano atrás. Não repassei aquele momento no restaurante. Apenas olhei para aqueles 127 rostos, agora 240, e soube que fiz a escolha certa. Eu escolhi a mim mesma. Eu escolhi meu trabalho. Eu escolhi as crianças que precisavam de alguém para acreditar nelas. E eu faria essa escolha novamente, todas as vezes. Obrigada por assistir à minha história. Se você já foi subestimado, descartado ou ouviu que não é bom o suficiente, lembre-se disto. Seu valor não está em debate. Construa sua vida em seus próprios termos. Estabeleça limites. Proteja sua paz. E nunca espere pela aprovação de outra pessoa para se orgulhar de quem você é. Se esta história ressoou com você, por favor, se inscreva, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Deixe um comentário abaixo. Adoraria ouvir sua história. Até a próxima, cuide-se. Você merece.